Lucas 11, 24. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para minha casa de onde saí. Avança. E assim que chega, encontra a casa varrida, em ordem, ou seja, pronta para ser habitada, avança. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando ali, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Ok? Ok. O homem, ele é o único ser de toda a criação do Altíssimo que tem a imagem e a semelhança de Deus. Os anjos não têm isso. Os anjos é criado numa dimensão, eles são criados numa potência, para um propósito, como guardiões de desígnios, portas dos reinos celestiais, ok? São criados para isso. Os anjos são criados das pedras preciosas do Altíssimo. Anjos foram criados de matérias celestiais, da luz. Outros foram criados do ouro, foi tirado do ouro. Deus formou anjos guardiões de riqueza. Outros foram criados de pedras preciosas. Há outros anjos que foram tirados de matérias que nós não conhecemos. Então, os seres celestiais, os anjos, foram criados para um propósito específico e uma ordem específica. Eles não saem dessa ordem. Eles respeitam eternamente, a não ser aqueles que foram corrompidos por Satanás, que saíram da sua posição. Eu tive uma experiência que eu fui levado, foi antes de ontem. Eu fui levado no cosmo e eu vi um planeta chamado Saturno. Eu olhava frente a frente o planeta. E um ser de lá estava lutando já há meses contra o meu ministério, contra mim. E eu vi um anjo caído, na forma de um homem, não muito velho, mas um homem de aparência de 50 anos de idade, mas muito perverso, e vestia roupa de branco. E Paulo diz no livro de 2 Coríntios 11 que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Okay. Esses seres eles têm um propósito de corromper a criação do Altíssimo. Eles lutam contra a criação do Altíssimo. Eles não podem mais lutar contra o Altíssimo. Para você ver a audácia de Satanás, na cabeça dele, ele poderia vencer o exército de Deus. Ele diz em Isaías 14: eu subirei acima das estrelas do Altíssimo e me assentarei no norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria um assento onde Jesus está sentado, à destra do Altíssimo, porque ele sabia que quem sentasse naquele trono teria domínio sobre toda a criação e autoridade acima de todos os seres criados no céu e na terra. Então ele queria o trono que foi destinado para a pessoa chamada Jesus Cristo, Jesus homem, aquele que Pedro diz que antes da fundação do mundo já tinha sido crucificado. Antes que o mundo existisse, o céu já tinha programado tudo. No reino do Espírito, quando você entra nele, você consegue ver seu futuro. E quando você está no reino do Espírito, você entra em uma dimensão onde sonhos, as idealizações de Deus, as realizações, onde as promessas, elas são vívidas e se cumprem em sua vida dentro do tempo determinado e na idade determinada para você. Então, o problema é quando você se desalinha da dimensão do Espírito e da voz de Deus, da palavra de Deus, você se prejudica com isso. Você atrasa os planos de Deus para a sua vida. E não há nada mais prejudicial para você e atrasar e fazer você desconectar do tempo oportuno, do tempo rema de Deus para você, do que o próprio pecado. O pecado vem para nos atrasar. Ele vem para te interferir.
para desconectar vocês do plano original pela qual nós fomos formados pelo nosso Pai Celestial. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você. Nós temos a imagem e a semelhança da Trindade. Você é o único ser na Terra que tem a imagem e a semelhança do Altíssimo. Então, o homem é um ser muito complexo, multidimensional. Você vai me entender algo agora. Cada parte do seu corpo, cada órgão do seu corpo, habita uma dimensão em você. Há uma dimensão em você, que através de cada órgão, ela se abre, ou ela se fecha. Os seus olhos são os órgãos muito importantes. E Satanás, ele habita nos olhos. Os demônios, eles habitam nos olhos do homem, para trazer cobiça, lascívia, maldade, perversidade. Nos olhos. Jesus disse agora, quando seus olhos são puros, tudo em você terá luz. Então, quando você santifica os seus olhos, trazendo luz para aquilo que você está vendo, quando você começa a olhar para a luz, o seu corpo é uma porta, ou uma janela de entrada para o seu corpo. Então, Jesus disse que através dos olhos, o seu corpo pode ter luz ou trevas. E você sabia que você tem os olhos, que é uma porta de entrada, mas você enxerga é pelo globo ocular, pela sua mente. Tem pessoa que tem olhos, mas são cegas. E o problema não está na retina, nada disso, está no globo ocular. Ok. Cada órgão do seu corpo é um lugar, tem uma função física e espiritual. A sua mão, ela é espiritual, ela é tremenda. O provérbio diz que na sua mão direita há poder, domínio, mas na esquerda riquezas e honra. Então, a parte da sua mão direita, ela exerce poder e força, domínio. Mas a parte esquerda da sua mão, a Bíblia te ensina que ela flui riquezas. Riquezas. Então, eu aprendi algo na minha experiência espiritual, quando eu recebi os acessos no reino do Espírito. Deus, ele vinha e colocava aqui, na minha mão, algo. E me entrava uma energia na minha mão, uma bola, pedras preciosas de fogo no reino do Espírito. E você também tem. Agora, se você usa suas mãos para roubar, para destruir, para pecar, você corrompe o portal da prosperidade em suas mãos, da honra e da força. Nós estamos cada vez mais entendendo aqui dentro do ministério, desses meses para cá, a complexidade, a profundidade do que é o nosso corpo. Do que nós somos a nossa alma e nós somos o nosso espírito. Amém, amém? Ok. Eu tenho uma preocupação sempre com a palavra, muito grande, com a adoração, a palavra, cultuar a Deus, levar vocês a cultuar a Deus. Quando você entra aqui dentro, a minha grande preocupação é levar vocês para a oração, para a adoração, para o mover do Espírito, para a palavra de Deus. E na maioria das vezes, eu coloco o nosso momento ofertório sempre em último, e eu não peço oferta para vocês. Vocês já repararam isso aqui dentro? Ok. Então, o que Satanás ele quer? Ele quer um alojamento em você. Não importa qual. Porque se ele consegue se assentar em um lugar, e daquele lugar do seu corpo, da sua alma, ele consegue lutar, te resistir, te impor impedimento, para que o seu espírito não continue crescendo e avançando no desígnio de Deus. Jesus deixou claro que um espírito maligno ele sai, mas ele volta para casa. Então nós somos chamados de casa, nós somos casa e somos templo, lugar de habitação. Então fomos criados para ser um lugar de habitação. Fala, eu fui criado para ser habitado. O seu corpo humano, ele foi criado uma casa de habitação. Então, numa casa tem muitos cômodos. Então, um espírito maligno, ele vê que a casa está vazia, ou seja, que aquele lugar tem acesso,
Ele busca outros 7. Vamos pegar mais lugares dessa casa agora. Vamos criar uma resistência ainda muito maior para que ela não seja liberta, essa pessoa. Então você vê que o inimigo é um espírito que ele quer sempre voltar de onde ele saiu. Então, na sua casa, em você, um ser humano é multidimensional. O seu corpo é uma dimensão de habitação. Cada órgão do seu corpo, baço, seus rins, seu coração, seus pulmões, são lugares dimensionais espiritualmente. Para você, com a consciência humana física, é só um lugar físico, é só um corpo. No reino do espírito, quando te olha, você é uma criação extraordinária, porque você foi criado em imagem e semelhança do Altíssimo. Então você é uma criatura de poder, uma criatura de domínio. Você é uma criatura que você evolui. A Bíblia diz que aqueles que se perdem no Senhor, o livro de Isaías, voarão o quê? Como águias. Algumas traduções terão asas e voarão como águia. Voarão mais alto do que as águias. Então você tem que aprender que existe uma dimensão que Deus te dá asas no espírito. Ele te leva para cima. Ele faz você subir. Deus deu asa a anjos para voar. A Bíblia diz que aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente, nas suas asas, nas asas do Altíssimo. Então, ora, o Altíssimo parece tendo asa. As asas dele. Os anjos têm asas. Então a Bíblia está dizendo que nós podemos ser como águias, voar como águias, subir lugares altos. Ele te coloca em uma dimensão onde você pode voar. É o seu espírito que faz isso. Eu já vi fazendo isso. Isso é comum. É o lugar onde nós temos que acessar, o lugar do reino de Deus, lugares altos. Mas para isso você precisa aprender a trazer o corpo e a alma para o domínio do espírito, para que seu corpo e sua alma não impeçam o seu espírito humano. Então deixa eu acelerar algo com você aqui. O homem é criação multidimensional. Muitos ambientes e habitações invisíveis. Você tem habitações invisíveis em você. Quando você sofre rejeição, a dimensão das suas emoções vem habitar um espírito para controlar uma dimensão em você, chamada emoções. Então não brinque achando que emoções é meros sentimentos, ou que você sente meras emoções, seja o que for, seus sentidos que você tem momentâneos, suas explosões. Não acho que é isso. É muito mais do que isso. É uma dimensão que você carrega. É um poder que você tem. É um poder. Repete comigo. Emoções é um poder que eu carrego. Fala, sentimentos é um poder que eu carrego. Ok, esse poder, ele está habitando em você. É um lugar de habitação. É poder. Então escute o que eu vou te ensinar, que eu acredito que você vai ser muito edificado hoje aqui dentro. 1 Coríntios 6, 19, 21. Coloca na tela para mim. Ou não saber que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus os vossos corpos, no vosso espírito, ao qual pertence a Deus. Há muitas câmaras diferentes na sua alma. Suas emoções, seu intelecto, sua força de vontade, tudo isso são dimensões. Agora eu quero que você coloque em 1 Coríntios 6, 20, olha só. Fala sobre isso aqui, templo do Espírito. Olha agora 2 Coríntios 6, 17. 2 Coríntios 6, 17. Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toquem nada que seja impuro, e eu vos recebereis. Eu vou falar para você sobre contaminação do corpo e contaminação da unção. O que você tem que tomar cuidado na tua vida, para que você não se contamine e perca o acesso no reino do Espírito. O livro de Levíticos é um livro muito misterioso. Levítico 11, daqui a pouco eu abro o versículo tudinho, eu vou chegar lá. Vou tentar antecipar algo para você aqui. O Senhor fala assim: não toque em répteis, animais impuros, para que vocês não se contaminem. Não se contaminem. Depois Paulo vai dizer que todas as coisas, para quem está em Cristo, são permissíveis. Comer ou beber não faz parte.
não tem mais nada a ver com a gente. Nós temos um domínio maior. Ele vai falar de algumas coisas que não importa mais. Mas eu quero que você preste atenção que existe sim alimentos impuros proibidos para você comer. Você não pode comer um urubu. Você não pode comer certos animais. Paulo, quando ele está falando isso, ele está contestando algumas argumentações judaicas, de doutrina judaica. Mas existem muitas coisas impuras. Ele fala assim, não toque em coisas impuras. Ele está repetindo aqui para você. Não coma carne sufocada. Igual no livro de em Atos capítulo 15, a doutrina positiva foi, não comam carne sufocada com sangue de animais, para que vocês não se tornem impuros. Ok? Até os animais da terra foram contaminados pelos demônios. Os animais eram mansos, o leão era manso. Mas a natureza do leão foi corrompida por Satanás, para matar o homem. Aquilo que o homem tinha domínio, hoje mata o homem. O tubarão era uma criatura inofensiva, mas se tornou uma criatura perversa, porque os demônios foram habitar na água e nas criaturas da água. O monstro marinho chamado Leviatã, que existe, tá? Se você não sabe, a criatura das profundezas era uma criatura dócil, mas se tornou um monstro marinho chamado Leviatã. Existem muitas criaturas que nós não fazemos nem noção que está no fundo do mar. Você concorda comigo ou não? Ok. Então, os animais, eles atacam os homens. Mas não era para fazer isso, por quê? Porque a raça humana caiu e Satanás corrompeu a criação. Até os animais se tornaram inimigos dos homens. Vocês concordam comigo ou não? Então presta atenção que eu vou dizer para você. Creia você ou não, os espíritos malignos eles se materializam, eles entram não só num corpo humano, mas tudo que é tirado da terra, tudo. A terra, ela tem uma dimensão que ela fala. A terra é um ser que vive. Está na Bíblia. Quando Deus fala para o povo na entrada de Canaã, Deus deixou bem claro: a terra vomitou o povo de Canaã por causa de suas imundícias. A própria terra clama por justiça do sangue de inocente que é derramado nela. A terra clama, está na Bíblia, está na sua Bíblia. Não tem tempo de abrir versículo para tudo isso aqui. Depois você pega Gênesis, Deuteronômio e Levítico. Acabou. A Bíblia diz, Deus falou para Israel: se vocês se contaminarem na terra e se prostituírem na terra, a terra vai vomitar vocês como vomitou os cananeus. A terra é um lugar de habitação. Foi tirado da terra a matéria que foi esse teu corpo. Teu corpo e todos os animais da terra foram formados pelas substâncias que estão na terra e na água. A vida nela. Então a terra pune o ser humano. Se o ser humano, quanto mais ele peca na terra, mais a terra se volta contra o ser humano. Ela mata. Ela vomita os seus moradores. Alguém está comigo ou não? Deus fala com a terra. A Bíblia diz que Ele ordena a terra e os céus. Ele ordena os céus e a terra. Quando Ele fala nuvens, trovões, venham. Você junto, obedece ao Altíssimo, porque Ele ouve voz. Tudo que Deus criou tem vida. Calma, agora você vai entender uma coisa muito mais poderosa agora. E se você ficar bonzinho, acho que eu vou até o final. Você não vai querer sair daqui. Então, ouviu o mistério, não quer? Tá bom. O carro que nós temos, ele foi formado de onde? De onde foi tirado? Da onde? Do céu? Da terra. O metal foi tirado da terra. Tudo que está ali foi tirado da terra. Tudo que existe foi tirado da terra. Agora o ser humano recebeu o quê? A engenharia dos reinos das trevas. O arquetipo da maldade de Satanás. Ele vem para corromper todos que tipos de matérias e moléculas. E dá ao homem uma inteligência que ele corrompe. Ele pega e faz a somatização das matérias e começa a corromper. Uma matéria corrompida é usada para corromper outra matéria.
E foi desenvolvendo tudo que vocês vivem hoje. Os produtos químicos, foi tirado da terra. Foi feito substância, uma variação de mescla de moléculas de matéria, e foram criados cada vez mais substâncias tóxicas, substâncias cancerígenas. O corpo do ser humano é muito sensível, porque ele é receptor, ele é uma porta. Ele é para habitar. Tem sabonete que você usa que é cancerígeno, ele vai ir para dentro do teu corpo. Tem produtos que você usa que é altamente cancerígeno, que está contaminando a tua célula do seu corpo, está trazendo célula, fazendo as células do seu corpo se tornar células cancerígenas. Não, é só uma matéria que o homem criou, sim, mas essa matéria já está corrompida e cheio de demônios nela. E você não crê nisso, porque veio da terra. Assim como os demônios habitam num corpo humano, ele toca e pode corromper qualquer tipo de matéria física. Tudo que foi tirado da terra. Às vezes você não presta atenção nesse detalhe, mas agora você vai prestar atenção. Na bruxaria, se eles pegam um amuleto, amaldiçoam, os demônios vêm habitar no amuleto. E se você entrega uma pessoa aquilo ali, os demônios vão naquele metal. Então os demônios, eles acessam o quê? Matéria, as moléculas, os átomos, tudo, o ar, a elétrica. Agora presta atenção que eu vou te ensinar. O seu corpo, o que você tem que tomar cuidado com o seu corpo. Quando você toca em coisas imundas, na sua alimentação, os demônios eles entram na sua vida através de coisas imundas que você come. Matérias corrompidas são portais que entram, são portais que os demônios entram nelas. E através desse portal do que você come pela tua boca, você ingere para dentro da matéria do seu corpo. Uma matéria corrompida. Então os demônios começam a te afligir. E você não entende isso até hoje. Calma que nós vamos elevar aqui agora. O seu corpo é um lugar multidimensional. Ele tem a dimensão física, tem os órgãos do corpo, aonde os demônios querem acesso. Então o pecado é um transporte da morte. Ele é a porta, o pecado é a porta de entrada para a morte. O pecado é o assento da morte. Quando você peca no seu corpo, você peca nas suas afeições, você peca nas suas emoções, os demônios eles entram. O que é o problema é, o diabo ele não tem medo do teu novo nascimento, não está nem aí para isso. Tu pode nascer de novo porque você nasce no espírito, você não nasce na carne. Eu já ensinei para vocês várias vezes isso aqui. Só que agora nós vamos continuar dando uma profundidade nesse negócio, até você se converter. Até tu converter a tua carne para o Senhor Jesus. A gente vai se converter. Porque uma coisa é converter teu espírito. A natureza do espírito, ela clama por Deus. Tu entra nesse lugar, a presença do espírito, ela irradia aqui dentro, tu é tocado, tu fica alegre. Tu estava cheio de tristeza ali fora. Tu estava cansado lá fora, mas de repente, algo te tocou. E de alguma forma você fica tangivelmente, você percebe pelos seus sentidos que Deus está aqui dentro, o Espírito de Deus está aqui dentro. Você percebe a energia, a força, o som de Deus nesse lugar. Você sente a frequência que eu estou pregando aqui, que ela não é humana, é normal. Você sente. Esse é o teu espírito. Mas para Satanás isso não é grande coisa para ele não. Para isso, para o diabo, não é grande coisa. Ele não tem medo do teu novo nascimento. Porque se ele pode entrar e dominar o seu corpo e sua alma, não tem problema, eu posso combater e derrubar teu espírito, tornar seu último estado pior do que o seu primeiro. Então, para o diabo, qual é a ênfase dele? Não, as pessoas dizem, não, nasci de novo, o demônio não entra em mim, não. Tudo bem, ele não entra no seu espírito, seu espírito não habita demônio. Mas na tua carne sim. Porque a sua carne é inimiga de Deus. Ela vai ter que passar por um processo chamado mortificação, purificação, santificação e glorificação. É processo. Então nós estamos aqui expelindo os demônios, expulsando do nosso corpo e da nossa alma, aonde eles entraram e corromperam a nossa genética, corromperam a nossa mente, corromperam o nosso desígnio. Eu já ensinei para vocês, eu ministrei conferência, ensinei isso para vocês, está em aberto para vocês, mas eu vou continuar ensinando. Eu falei para vocês sobre o domínio do sangue,
da carne e da vontade do velho homem. Vontades é uma coisa, afeição é outra coisa, emoções e sentimentos é outra coisa. Vou te mostrar agora para você, vou te dar a configuração disso. Você quer ouvir ou não quer? Então presta atenção que eu vou te ensinar. Cada área que você se abre para o pecado, ou para a ignorância, ou para aquilo que você desconhece, que é contra a palavra de Deus, você está dando um lugar de acesso aos demônios para vir em você. Tem pessoas aqui que têm a saúde física perfeita. São pessoas boas, seu corpo está bem. Mas tem a saúde emocional e mental prejudicada. Está corrompidamente. A mente, o corpo, são dimensões onde os demônios eles querem acesso. E nós temos que fechar a porta para Satanás. Fechar os acessos dele, bloquear ele. Porque se ele consegue um lugar da casa, na sua casa, em um cômodo em você, ele vai usar isso com toda a força para lutar contra o seu espírito. E fazer que outras partes de você se abra para o pecado, para a ignorância, para a mentira, para as manipulações dos demônios. Para que ele consiga mais domínio ainda no seu corpo. Um espírito só não consegue derrubar você, não consegue vencer você. Tanto é que Jesus disse, ele sai, mas ele fala, peraí, eu não vou voltar sozinho que eu não posso mais. Eu não posso vencer você sozinho. Vamos embora, vamos entrar. Ele vai chamar outros piores, mais fortes. Para você ver o que o ser humano é. O que o ser humano é. Não, o demoniado de Gadara, o demoniado de Gadareno, tinha legiões, 2.000 legiões num corpo humano. Que ninguém conseguia prender aquele homem com corrente. Ele quebrava as correntes. Pensa nisso. Você consegue pensar? A força que tem no teu corpo. É que você não sabe ainda. Você imagina a dimensão que é o ser humano de habitar 2.000 legiões violentas, que toda uma cidade tinha medo de um homem. E 2.000 legiões não conseguiram matar aquele homem. Tentaram matar ele, mas não conseguiram. Tentaram matar ele, porque ele se cortava. Ele gritava pelos sepulcros. Mas os demônios não conseguiram matar ele. Você entende o que é o ser humano? Quem vocês são? Eu posso entrar? Amém. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Então, há alimentos que você come que te contaminam. Os demônios entram pelo alimento, querendo ou não. E o povo da religião ele não quer saber disso. O povo da religião quer que você fique bem organizadinho aqui, quietinho na igreja, bem bonitinho. Quer tratar você pela inteligência emocional. Quer tratar você... Isso não expulsa demônios, isso não muda a natureza. Nós dependemos do ministério do Espírito, palavra do Espírito, coisas espirituais com espirituais. Comparamos coisas espirituais com espirituais pela nossa libertação da carne, do domínio da carne. Então o que Satanás quer? Ele quer um acesso em você. Ele quer que você caia no reino da ilusão. Ele quer que você perverta suas imaginações. Quando você cede o portal da imaginação para ele, quando o diabo te ataca na tua mente, você tem que visualizar o sangue do Cordeiro e repreender imediatamente os demônios. Chute agora. Eu fui no cartório aqui em Alphaville esses dias. Foi, acho que antes de ontem, não sei. Antes de ontem. Entrei. Aceitei. Estou esperando meu nome para ser atendido. Daqui a pouco eu comecei a sentir um êxtase no espírito. Falei, meu Deus. Falei, caraca, o que está acontecendo? Aí eu falei, estou pagando. Eu estou indo. Falei, fui. Paguei, tem espírito. Comecei a ver um monte de imagens pervertidas aparecendo ali dentro. Eu voltava o espírito, eu falei, Satanás, você está amarrado. Eu falava bem baixinho. Daqui a pouco eu tenho êxtase. Aparece na minha frente um ser caído, na forma de uma mulher. Na minha frente assim, com o olho na minha frente assim, que dominava dentro daquele cartório, que jogava perversidade tudo naquele povo ali dentro. Aí quando ouvi o espírito, quando fiquei de frente em espírito, eu apaguei, eu estava como se estivesse dormindo, mas estava em espírito, vendo o espírito e ouvindo Deus falar comigo. Esse espírito, ele perverte aqui essas emoções para alterar as emoções das pessoas e a mente delas. Aí eu começava a ver o que aquele espírito fazendo. Mas me deu uma raiva. Aí eu
Voltei assim. Cara, não tem um banheiro aqui. Que vontade de gritar no cartório. Que vontade. Aí eu saí assim do cartório assim. Eu fui saindo. Aí tem uma hora que eu voltei assim. Eu voltei mesmo. Eu fiquei falando assim: Satanás, eu te amarro, demônio. Eu gritava em silêncio, entendeu? Aí fui embora. Sabe? Que raiva do diabo, mano. Que raiva, que raiva, que raiva. Por que essa raiva, essa ira? Porque quando você começa a perceber o campo do espírito, que são os demônios que roubaram tua alegria, que mataram seu pai com câncer, que feriram sua mãe, que destruiu o casamento da sua mãe. Quando você começa a identificar e parar de se identificar com a carne, enxergar a realidade, você começa a pegar a ira do diabo. Você perde o medo. Tu começa a ter raiva, ira. Satanás, tu destruiu minha mãe, meu pai. Tu não vai tocar na minha vida mais não. Eu vou te levar para o inferno agora, demônio. Eu tenho um lugar para te mandar para o abismo agora. Mas é isso que vocês têm que alcançar. É isso. Porque o diabo, ele enfraquece o desígnio de vocês, a autoridade, a voz, a autoridade profética de vocês, quando ele tenta acessar o reino das suas imaginações com lascívia. Quando ele tenta acessar a sua mente com luxúria. Para bloquear, para roubar a tua força. É um pouquinho de luxúria. O diabo, ele tira a tua autoridade da oração. Tu perde a força de proclamar. Porque o diabo, ele entra com condenação no teu coração. Ele inverte, ele mente para você. Não, tu pode ser atacado com o inferno que for. Lembra-te. Jesus, o preço que ele pagou por você no céu já está feito. Quando você se identifica de novo com a verdade que está lá. Ei, ele está lutando contra a minha carne. Isso aqui não é quem eu sou. Aprenda a separar as coisas. Por mais que você está atacado na carne, levanta-te contra isso. Olha para aquilo que Cristo fez. É o teu espírito. Eu vou derrubar isso que está na minha carne. Eu vou proclamar a palavra. É isso que você tem que fazer. É isso. Esse é quem você verdadeiramente é. É esse quem você verdadeiramente é. Vocês não têm mais prazer no pecado. Mas vocês estão numa guerra contra porque o diabo quer o domínio do teu corpo. Ele quer o acesso. Então, as suas imaginações, ela tem que ser governada por Deus, pelo Espírito, pelo fogo, pela palavra, pelo som. Um dos maiores portais que você tem são suas imaginações. O seu corpo tem que ser dominado por Deus. Cada parte do corpo. Se você é uma criança rebelde e chuta seu pai, chuta a pessoa, você chutou, você vai ter problema no pé. Você vai ter problema de saúde no osso. Os demônios entram no seu pé. Pelo teu pé, pelo pé. Cada parte do teu corpo que você peca, os demônios habitam ali. Se você permite Satanás te enganar no reino das emoções, e entrar um espírito, entrar um sentimento em você, de autocomiseração e falta de amor próprio, quando você não tem amor por você, sabe o que isso acontece? Posso falar ou não? Quer ouvir a verdade ou quer? Sim. Então vou te falar, tá bom. Você não se ama. Toda hora que você se reprova, que você não se ama, você chega perto de outras pessoas, essa energia em você, o diabo usa para fingir quem está perto de você. Você carrega uma energia, você carrega essa energia em você. Você carrega esse sintoma em você carrega uma energia. E você está sendo agora, você não sabe disso, mas é um transporte de espíritos que está te afligindo e aflige quem estiver perto de você. Então quando você não se ama, quando você se reprova, você está perto de pessoas, as pessoas começam a se afastar de você. Porque você aflige ela, a sua frequência aflige a pessoa. Aí o que acontece? Os espíritos usam a sua própria frequência, o que eles acessam em você, para expelir quem estiver perto de você, para não amar você. As pessoas têm dificuldade de amar você, têm dificuldade de ficar perto de você, têm dificuldade até de conversar com você. Porque você tem problema com você mesmo. Você permitiu Satanás usurpar, roubar esse lugar, usar contra você e afligir quem está perto de você. Rapaz, já lidei com todo tipo de crente. É terrível isso. Quando a pessoa chega com um espírito de autocomiseração, de rejeição, que ela não se ama, graças a Deus que eu estou acima disso, eu consigo interpretar. Eu amo as pessoas independentes, eu estou em outra dimensão. Mas os meus processos, eu vivi muito isso. Era difícil ficar perto de pessoa assim. Era dificílimo. Era negativa.
Tentar fazer o bem, mas você não consegue nem fazer o bem. Então, por quê? Porque você aceitou um engano, uma mentira. Nas suas emoções, que Satanás está te manipulando, roubando a sua energia, usando contra você, colocando algo negativo em você, está te matando. Isso é morte. Está te matando. Está te roubando. Isso é morte, é pecado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você não se ama, você está em pecado, você não está obedecendo a palavra. As escolhas faz parte do domínio que Deus deu para você. É a sua autoridade. Escolhas são domínios e autoridades que nós temos. As suas escolhas podem te matar você, mas pode dar vida para você. As suas escolhas sobre roubar a tua prosperidade, mas pode te prosperar. A sua depressão contínua, que muitos sentem depressão, isso é um pecado. Isso aí não é uma doença. Isso não é só um problema psicológico. Isso é pecado. Porque você não aceita a verdade. A sua escolha não é a palavra de Deus. Você escolhe não ser dominado pela palavra, mas você escolhe ser dominado pelas emoções, pelas mentiras. Você aceita o que o psicólogo diz para você, mas você não aceita o que a palavra diz para você. É uma questão de escolha. Depressão é uma questão de escolha. Você escolhe ser uma pessoa depressiva ou você escolhe vencer isso. Mas quando você entrega o seu direito de escolha para o diabo e aceita a mentira dele, ele te aflige ainda mais com essa mentira. Ela se torna uma fortaleza para dominar você ao ponto que você não consegue mais sair da depressão. Aí vem outros sintomas piores, aí começa a escala da depressão. Isolamento, morte, que é suicídio, desejo se matar agora. Começa uma depressão, daqui a pouco isolamento, não quer ver mais ninguém, não quer ver mais, daqui a pouco não quer mais viver. E quer se matar. Por quê? Ela aceitou a mentira, permitiu que Satanás habitasse na dimensão da mente e das emoções delas. Usou a escolha dela contra ela mesma, porque é a pessoa que permitiu essa mentira. Deixa eu contar algo para você. Eu estava numa certa batalha. Meu desgaste tanto ministrar, sem parar, estou anos sem parar. Aparentemente eu estava afetado em alguns órgãos do meu corpo. Então tinha vários relatórios. Toda hora uma coisa, né? Covid prolongado, isso aqui. Aí fui um médico. E um homem abençoado. Eu entrei e falei, rapaz, ele pegou uma graça comigo ali fortemente. Ele falou, eu conheço o tipo de pessoa como você. Você é um cara bom. Só de olhar para você ajuda muita gente, muita pessoa. É verdade, eu ficava rindo com ele, brincando. A gente conversava, tinha um papo. Um médico muito famoso aí, né? Tudo ele fez mais barato para mim. Ele falou, eu quero te ajudar. Esse exame aqui é 2.600, eu vou fazer por R$200 para você. R$200 para você. Vai lá, faz agora, vem rapidinho aqui. Você não tem nada. Aleluia. Só fala para o teu povo, vai descansar um pouco, porque seu corpo está cansado. Seu estômago está cansado, está absorvendo o teu estômago. Não dá pressão em você. É só você descansar, fazer isso e acabou. Você não tem nada. Amém. Fui para casa feliz. Acabou todos os outros diagnósticos. Aí, na madrugada, quem aparece para mim? O trono, que eu acabei de falar para vocês, o planeta. Você está com Covid prolongado, você está com isso. Falei, mentira, diabo, eu não estou com nada. Aí manifestou para minha cara, com raiva de mim, que eu descobri a mentira dele. Você está entendendo que tem muita doença que você não tem, que o médico mentiu para você, um diabo te enganou, a um lado errado, e você aceitou uma mentira, um espírito entrou? É a segunda vez que eu passo isso. Um dia eu fui num consultório, o diabo ele quer um portal de sua mente, para ele entrar no seu corpo, e fazer que aquilo que está falando não aconteça na tua vida. Tem muita gente achando que é homem, achando que é mulher, e mulher achando que é homem, porque só um pensamento entrou errado, distorceu as suas emoções, seus desejos, suas afeições. Houve uma distorção dentro dela. Eu quero que você fique mais atento, porque eu tenho algo para te passar para você. Vocês estão interessados na mensagem? Estão vendo que você quer forte? Aí presta atenção. Aí um dia a doutora falou assim para mim, você está com uma doença, que ela falou que tem uma doença degenerativa de pessoas velhas, que tem mais de 60 anos, que perde toda a gordura do corpo. Quando ela falou, eu falei, mentira. Sarcopenia. Eu falei, é mentira. Fui para casa. Estou em casa, estou orando na sala. Aparece o Espírito da Rainha do Céu, na imagem da doutora, na frente do meu portão. Eu ouvi o Espírito para fora, Satanás. Você não vai entrar aqui. Eu já sei que é mentira. E o que era? Mentira. Mentira. Ela tinha feito aquilo para mim comer mais. Ela usou o lado emocional
Achou que era minha mãe que ele falou comigo. É sério. Ela usou aquilo para fazer. Mas o diabo que usou aquilo ali, aquele vínculo, aquela mentira que ela me contou. E estava lá o espírito da rainha do céu esperando. Se eu aceitasse, quem está na minha vida. O problema é, cada mentira que você aceita, o diabo tem um acesso em você. Então, o que você vai ter que fazer agora? Expelir essas mentiras para fora, cara. É só você identificar qual área você está prosperando na tua vida. Aonde entrou essa mentira na tua vida? Quem colocou essa mentira em você? Quem pôs ela em você? O que você comeu? O que você injetou no teu corpo? Vai ter que se arrepender e expelir para fora. Eu estou falando com autoridade. Eu sinto a autoridade de Deus. Eu estou te pregando algo sério para você. Diaconisa Vanessa teve um culto aqui, aquele culto que a gente falou de raiz de amargura. Houve um lavar aqui dentro. Quem estava naquele culto? Foi tremendo. O que é testemunho, que é de pessoa que falou que foi liberta, coisa assim maravilhosa. Eu trabalhei em casa. Você estava em casa no dia seguinte. Fui orar. Eu vi um espírito lutar contra ela. Eu não sabia da vida dela. Falei, aconteceu isso aqui na tua vida. Você passou um processo na sua infância, assim. Ela falou assim, tem um homem que tentou me oprimir na infância, que era vizinho, né? Tal. Tá bom, fui ministrar nela. Ela começou a passar uma libertação. Só que teve uma coisa. Aí ela falou assim, apóstolo, ninguém nunca ministrou isso na minha vida. Já tentaram ministrar nessa área que você está falando, mas eu não fui liberto. Mas você ministrou na cura da minha mãe, que não acreditava em mim quando eu falava para ela que aquele homem me tocava. E foi no momento da libertação dela. Então tinha um lugar que Satanás oprimia ela por causa do sentimento que foi ferido em relação à mãe dela, que não acreditou nela. E um espírito veio assolando a vida dela. Assim acontece com todos que estão aqui dentro. Se teu papai e tua mamãe não acreditou em você quando alguém te bateu, alguém te molestou, hoje você vai ter que botar isso para fora. Ou vai ser na tua casa, você vai ser liberto. Porque agora você pegou o entendimento, Satanás. Eu peguei o entendimento. Entendimento é poder, é domínio, meu querido. Bota para fora esse negócio agora. Senhor, eu perdoo minha mãe por não ter me ouvido. Eu perdoo minha mãe não ter me amado. Eu perdoo minha mãe de ter me rejeitado. Se você, olha isso aqui, sempre teve vontade de morrer, suicídio, e passou esse pensamento, sabe o que isso aí é? Fala o quê? A tua mãe não desejou você veio fora do tempo desejado, de uma gravidez, ou tentou te abortar, ou o pai ou a mãe te rejeitou no ventre. Acabou, entrou. Então toda vez que passou na tua mente um pensamento suicida, ou uma vontade de não viver, é porque você passou uma rejeição no ventre, ou quando criança. Os demônios, eles pegaram isso, entraram isso em você. Então quando você percebe esse comportamento, opa, para fora, Satanás. Você não vai ficar mais no campo do meu sentimento, das minhas emoções. Não vai governar mais a minha mente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui agora? Sim. Como é que é para ser sua mente? A sua mente é para ser livre de todo pensamento de perversidade, maldade e negativismo. Esse é o estado normal. Você não é para ficar andando angustiado, a não ser se for um fato do próprio Espírito Santo para te levar para a oração. Quando Deus ele te para com uma angústia santa, ele te move para a oração. Quando a angústia não é de Deus, ela te tira da oração. Quando o espírito de angústia está te angustiando, ele tira você do equilíbrio. Gera ansiedade, opressão, sentimentos que não te pertencem. Então quando isso começar, você identifique rápido. Fala para o seu irmão, identifique o que não pertence a você. Fala, não pertence a mim. Então pronto. Como é que você vai identificar e vai vencer os demônios? Eles estão andando no campo invisível. Mas uma vez que você começa a identificar pela palavra da verdade, conheceria a verdade, ela vos libertará. Você tem que identificar as mentiras do diabo pela verdade. Quando você identifica pela verdade, você toma a espada do Espírito da verdade. Diabo, você não vai ficar na minha genética. Satanás, essa doença não é para estar aqui. É uma mentira que alguém da minha geração aceitou, corrompeu a genética, mas agora em mim não. É essa força. A palavra é uma espada que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medula. Juntas e medulas, corpo, DNA, seus cromossomos. Quem está comigo da glória de Jesus aí? Ok. Então presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Para que Satanás possa destruir um espírito humano, tentar destruir um espírito humano, ele precisa do seu descuido, do seu corpo com a sua alma.
Satanás pode afligir seu corpo para tentar derrubar o seu ministério. Satanás pode afligir sua mente para derrubar a sua vida, seu casamento, a sua vida financeira, sua empresa, tudo que for. Então preste atenção no que eu vou ensinar para vocês. Imagina se você é fortalecido pelo Espírito Santo. Você é uma pessoa que tem um espírito forte, você recebe o Espírito Santo, você tem unção. Mas você não vigia sobre o domínio do seu corpo. Você come o que você quer. O diabo vai usar isso e vai roubar a tua energia, a tua força do Espírito, e te derruba. Então tem pessoas que elas recebem, elas têm dom, são pessoas fortes no Espírito. Mas a carne é fraca. Não, é fraca. O diabo usa o que? O corpo e a alma dela contra o espírito dela, para bloquear o desígnio dela, para que ela não tenha acesso ao reino da luz, a unção, a glória, os reinos, os anjos. Então, se você não domina seu corpo, se você não leva seu corpo ao reino do Espírito, para santificar como templo de habitação de Deus, se você come coisas, se você vê coisas, se você age com o seu corpo de certas maneiras e peca com o corpo, e não estou te falando que esse pecado de prostituição, não, eu estou te falando que existem pecados que não são percebíveis, que nós não percebemos, mas deixamos o diabo afligir nosso corpo. Existem demônios que, quando ele tem acesso às emoções da mente, ele tem múltiplos acessos no teu corpo. Ele pegou acesso no corpo, pegou acesso na mente, pegou acesso nas suas imaginações, pegou acesso aqui, pegou acesso ali. São aquelas forças que mais manifestam a pessoa, são aquelas que falam. Mas existem muitas forças que nunca vão falar, mas elas falam silenciosamente através da sua saúde, através de movimentos da sua imaginação, movimentos sutis em você, que você vai ter que começar agora a perceber isso e botar para fora. Você é que tem a chave na tua mão de autoridade sobre o teu corpo. Deus te deu para você isso. É no seu espírito que você identifica isso. A lâmpada do corpo do homem é o espírito, e através dessa lâmpada você o quê? Consegue discernir o seu corpo. Então, pelo espírito, eu tenho que discernir o que está acontecendo com o meu corpo. Eu vou falar agora para você, acredite se você quiser ou não. Todas as ações, tudo que existe, tudo que acontece no reino físico, veio do mundo espiritual. Tudo, absolutamente tudo. Nem mais, nem menos. Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se rasteja sobre a terra. Irmão, presta atenção. Paulo fala assim, não amordace, ele usa a lei da Levítico, não amordace a boca do boi que debulha. Aí Paulo fala assim, Deus está preocupado com o boi e está preocupado conosco. Aí ele usa a lei para fazer uma comparação do obreiro que trabalha na obra de Deus, que nós temos que dar sustento ao obreiro, digno ao obreiro do seu salário. É ou não é? Tá, você acha que aqui Deus está falando só de um réptil, de um animal que a alma se contamina? Ele está falando, não se contamine com os demônios. Não é só com os animais da terra. Os animais corrompidos, os animais contaminados, contaminam, traz transporte para o seu corpo. E se você não sabe, tem animais, às vezes está na tua casa, tem espírito de perversidade lá no teu cachorro. E esse espírito imundo, ou se você não sabe, algum mundo sabe aqui já isso. Quando o espírito de perversidade às vezes vem desatacar, ele vem igual cachorro. Cachorros, espíritos imundos como cachorro, aparece na imagem de cachorro. E às vezes o assento dele está lá no teu gato, ou às vezes está lá no teu cachorro. E você tem que santificar até tudo que está na tua casa, os seus animais da sua casa. E desculpe, mas isso aqui é verdade, não ignore isso aqui não, tá? Não ignore. Eu lembro meus pais, quando eu morava na favela, tinha certos cachorros que meu pai colocava dentro de casa, tinha que mandar embora, porque espírito de mulambo estava no cachorro, pegando um demônio. Os cachorros quebravam tudo, comia tudo. Bota para fora. O cachorro estava imundo. Eu estou falando sério. Tem espírito de violência e morte, que vem animais para matar uma criança, para atacar o próprio dono. Os demônios entram no cachorro, cara. Eu já tive experiência desde jovem. Já entrei em muita casa, por ser muito demônio de cachorro. Eu começava a falar dentro da casa, o cachorro manifestava, o cachorro virava. Quem já viu a minha história do cachorro manifestando na rua? Então, o que eu falo para vocês, essa é a verdade. Os diabos, os demônios entram no cavalo, entra cachorro, entra mesmo, já vi várias vezes isso. Isso não é uma brincadeira. Tudo na tua casa tem que estar santificado pela tua própria proteção. E eu estou falando sério. Eu estou te falando desde os objetos. Eu queria entrar profundo com você, meu Deus do céu, mas não tem tempo, eu estou correndo. Ai meu Deus.
Posso continuar? Então, tome uma escolha na sua vida e aprenda que todas as emoções negativas, por mais permissivas que elas são, elas não podem dominar você. Por isso que Paulo diz: irai-vos, mas não pequei, porque tem ira justa. Tu vai se irar com o irmãozinho na igreja, e Deus se ira e não peca, Ele é santo. Então, quando a ira está debaixo do domínio da verdade do Espírito, do fruto do Espírito, ela não te mata. Mas quando você é dominado para ira, um espírito de ira domina você, porque você quer matar teu filho. Você vai corrigir, você perde a linha. É do espírito, um espírito de suicídio, de morte, de violência em você. Você não está batendo, você está matando seu filho. Isso é sério, você sabe disso, não sabe? Agora, quando o seu pai te corrige com ódio, ira e é demônio, passa para o filho fica com a mesma personalidade do pai, até pior. Eu já vi isso. Eu vi isso na minha casa, eu vi isso na minha família. Eu passei por isso. Que em vez de corrigir, a agressão, a violência estava ali, tirava sangue dos filhos. Então passou dos limites. Então, erai-vos, mas não pequei, não dei lugar ao diabo. Então, cuidado com o campo das suas emoções. E olha o que eu vou te falar aqui, vou dar um aceleramento bem rapidinho aqui. Então, as suas escolhas, fala, minhas escolhas é uma libertação. Ou é uma prisão. Então, lembre-se aqui, você é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Então, grave o que eu vou te falar aqui agora. Portanto, nenhum poder, nenhuma circunstância, nenhum espírito, nenhuma aflição, nada nesse mundo pode mexer com você, a não ser que você dê consentimento para isso. Já viu aquela história? As pessoas só têm poder de ferir você se você dá isso por dela. As pessoas só têm poder de magoar você se você dá isso por dela. Se você dá esse acesso. É verdade. Isso não é mentira, isso é uma verdade. Cuidado com as suas imaginações. E cuidado com imaginações que não são suas. Pensamentos que não são seus, impulsos que não são seus. Na verdade, são influências que vêm do reino das trevas. Ou você aceita, ou você bota para fora. Ok. Quando você começa a agir com base numa imaginação que não te pertence, então essa imaginação, ela se torna sua. E quando esse impulso que te influencia e faz você agir de acordo com o que ele quer e alimenta um pecado na tua vida, então você começa a cobiçar aquilo que não te pertence. Você começa a seduzir coisas, pessoas, porque os seus impulsos agora estão te levando você àquilo que é oposto à sua natureza em Cristo Jesus. E escuta o que eu vou te ensinar aqui agora. Vou alinhar bem rápido aqui para vocês. Estão me ouvindo? Amém. Ok. Satanás, ele tentará vir e tentará lutar contra vocês com luxúria. Tentará abrir o portal das suas tentações, das tentações sobre a tua vida. Até que você destrua a luxúria, Satanás vai usar a luxúria contra você. Fala, eu preciso destruir a luxúria. Essa porta de tentação. Você tem que destruir essa porta de tentação da tua vida. Da sua mente, sua. Não aceitar mais luxúria na sua vida. 2. Tudo que eu estou dizendo aqui agora, eu vou apontar o que eu chamo de consagração para você aqui agora. Consagração. A consagração é um esforço consciente seu. De todo crente para obedecer a Deus. É uma comunicação, é uma cooperação com a palavra de Deus. Fala, consagração. É um esforço consciente, inteligente, intencional. É o meu esforço em obedecer o que Deus diz. Isso é consagrado. Então, quando você começa a entrar em consagração, ok. Quando entramos na dimensão da consagração, nós começamos a santificar o que Deus pede na sua palavra. Então, se você não colocar a consagração, o ato de se consagrar e consagrar a sua vida, o que você vê, o que entra na sua casa, o que sai da tua casa, o que você faz com o seu dinheiro, o que você faz com as suas emoções, se você não colocar um ponto e uma determinação que agora você vai consagrar a tua relação sexual com o teu marido, vai consagrar com o seu leito, vai consagrar a sua mesa, se você não fizer isso, você está deixando uma legalidade na tua vida. Toda área onde você não tem consagração, você tem uma legalização maligna em você. Você está dando uma legalização para Satanás. Repete comigo, toda área que não tem consagração, há uma legalização para Satanás. Então consagre-se tudo. A Bíblia diz, consagre-se em tudo, santificai-vos em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. É necessário santificar o espírito, a alma e o corpo, as dimensões. Calma que eu tenho algo ainda mais poderoso para falar para você. Você quer me ouvir ou não quer? Estou correndo aqui um pouquinho. Então vamos lá. Você pode acreditar em Jesus, você pode receber o dom da justiça, você pode nascer de novo. Mas produzir o fruto da justiça
exigirá um compromisso intenso, consciente, diligente em sua consagração. Isso é claro, obedecendo a palavra de Deus. Então, para você produzir o fruto do Espírito, o fruto de justiça, o fruto de santidade na sua vida, vai depender de você, que você se esforce, com compromisso, intenso, consciente, diligente, com perseverança, para santificar o seu corpo e trazer ele para o domínio do reino dos céus. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Bom, quando você faz isso, então a santidade, ela vem. Quando permanecemos na palavra de Deus, quando permanecemos na oração, quando permanecemos em consagração consciente. Então você vai ter que dominar o que você vê, o que você ouve, o que você pensa, o que você fala, o que você toca, onde você vai, onde você vem e o que você come. Você tem que entender que você não pode mais brincar com o templo do Espírito Santo. Você tem que entender que você não está mais em tempo de ficar permitindo Satanás entrar por qualquer coisa na tua mente, na tua vida. Então está na hora de a gente derrubar os domínios das trevas. Agora escute o que eu vou ensinar para você, você bem prático, bem rápido. Ataques e entrada de espíritos imundos. Então, tome cuidado com aquilo que vocês comem. Até animais imundos. Certas comidas e restaurantes. Tome cuidado com o que vocês estão comendo. Segundo. Vamos lá. Você sabe como contrair espíritos imundos que afligem o corpo? Você sabe como contrair espíritos imundos que afligem a saúde mental? Você sabe como as pessoas contraem espíritos que afligem as suas emoções e cria depressão, cria raiva e ódio na pessoa? Há espíritos que deprimem, há espíritos de negativismo nas pessoas, há espírito que deixa a pessoa com inseguranças, rouba suas energias, traz rejeição. Ok, agora escute o que eu vou te falar. Satanás entra pelas portas mentais, o reino da imaginação e dos pensamentos. Eu vou te falar quais tipos de pensamentos existem, quais categorias e dimensões na sua mente. Pensamentos racionais, baseados em lógicas e coerência, buscam soluções práticas, objetivos por problemas imediatos. Pensamentos intelectuais, relacionados à inteligência, conhecimento e acúmulo de conhecimento. Escuta isso aqui. Um dia um espírito, uma moça, foi duas, na igreja no Rio. E eu perguntei, como é que você entrou nela? Falou, quando ela começou a estudar filosofia na escola. Aí outro dia, manifestou lá, está na libertação, manifestou o diabo. É Leviatã. Como é que você entrou nela? Através das matérias da escola, quando ela começou a sentir orgulho na escola, achar que era boa. Através do quê? Do intelectualismo. Vamos lá. Pensamentos filosóficos. Questionam fundamentos da existência, moral e a realidade. São reflexivos, especulativos, voltados para compreender o sentido das coisas. Então tem pessoa que não vai para a palavra, mas quer ser filósofo com você. Quer tudo, quer entender até quem criou Deus. São tipos de pensamento diferentes, categorias diferentes. Presta atenção que eu vou te falar aqui, ó. Pensamentos científicos. É uma outra área da sua mente, que faz parte da natureza do ser humano. Guiados por métodos, observações e experimentações. Busca explicações variáveis, universais, como fenômenos naturais e sociais. Então, tem espíritos que entram na mente da pessoa quando ela começa a abrir a mente e ir lá para o cosmos. Que estudar as matérias, que fica louco. Não, existe demônios que entram e dá a pessoa poder descobrir as coisas mesmo. Isso aqui não é sério, isso aqui é sério. Pensamentos espiritualistas, espirituais, quando a pessoa usa a inteligência espiritual, mas ela se abre para outras religiões. Pensamentos criativos, voltar para a inovação, imaginação, geração de ideias originais, explorar novas possibilidades, soluções fora do comum. Então, o pensamento criativo, se for usado da forma negativa para os demônios vão usar isso para destruir a raça humana. O cara que criou a AK-45, o rifle, pensamentos criativos que deram lugar para demônios criar armas letais, como Einstein criou a bomba atômica nuclear, a bomba nuclear. Vocês estão comigo, amém, amém? Então, um pensamento criativo, o homem que cedeu a mente na parte da ciência e do pensamento criativo, entrou um espírito que ensinou o homem a criar uma bomba que dizimou a bomba de Hiroshima, lá que você viu, você já sabe a história. Pensamentos críticos, pensamentos intuitivos. Eu vou ter que acelerar. Pensamentos estratégicos, pensamentos práticos e analíticos. São tudo dimensões da mente. Tem pessoas que o diabo entra através, é muito crítica. Pensamento crítico. A outra é muito analítica, não sabe ter domínio sobre isso. Então, a influência dos espíritos vem nisso, no portal da mente. Olha o que eu vou falar para você aqui agora, bem rapidinho, para nós encerrarmos. Portas das emoções, sentimentos, desejos e afeições.
Diferente. Sentimento não é afeição não é sentimento, emoção não é desejo. Agora escute a diferença dessas coisas. Emoções, o que são emoções? Reações imediatas, intensas diante dos estímulos internos e externos. São passageiras, ligadas a respostas fisiológicas como medo, alegria ou raiva. Sentimentos são interpretações conscientes e duradouras das emoções. São mais estáveis e subjetivos, ligados à forma que pensamos, às experiências que nós temos, como tristeza, gratidão e experiência. Então, o sentimento está ligado nos seus valores. Então, quando você tem um sentimento por mim, você tem um valor por mim que foi construído em você e você gerou um sentimento em você. Agora, quando você só tem uma emoção, vem de algo do estímulo físico, da experiência. Aí gerou uma emoção. Você não me ama, você só tem uma emoção fingida de amor, não é amor. Agora, o sentimento de amor é construído com valores, tempo e provações. Ok? Vamos lá. Desejo. O que são desejos? Impulsos voltados para alcançar algo que falta ou que quer. Está ligado à motivação em busca da satisfação, como desejo de comer, desejo de conquista, desejo de viajar, etc. Afeições. O que são afeições? Inclui vínculo afetivo, demonstrações de carinho ou simpatia, relacionado às relações interpessoais, a criação positiva por alguém ou algo, amizade, ternura ou amor. Quando estamos, escute como eu falei para você, vou repetir só bem rapidinho para nós finalizarmos aqui. Quando estamos por baixo de rejeição, deprimidos, carregamos crise de raiva, autocomiseração, quando esses sentimentos estão em nós, esses espíritos manipulam a energia que está em nós. Escute. Quando você se aproxima de uma pessoa, querendo ou não, você transfere isso para ela, ou você vai oprimir ela com isso, ou você vai transferir para alguém, ou a pessoa não vai aguentar ficar perto de você. Amém? Okay. Então, às vezes você não entende. Você vai buscar uma porta de emprego, você faz tudo certo, mas a pessoa não gosta de você. Porque tem coisas que você também não gosta de você mesmo. Você se rejeita. Se você é cheio de orgulho, se você chega perto de uma pessoa, você vai numa vaga de emprego, a pessoa olha para você, ela vai ver orgulho sobre você, ela vai te rejeitar. Você vai falar simples, mas vai sair um espírito de orgulho em você. A pessoa vai olhar para você e falar: essa pessoa não quer aqui dentro. Agora, quando você está limpo, onde você chega, as portas estão abertas diante de você. Ok? Irmão, agora quando eu chego num lugar onde a pessoa está cheia de demônio, ela manifesta ali, mas ela não consegue me resistir. Eu tenho domínio sobre isso. Não consegue. Vai tentar, mas não consegue. Mas no geral, aonde eu chego, a porta é aberta para mim. Com quem eu converso, ela se abre. Por quê? Estou limpo. Eu não crio resistência, eu não carrego resistência de mim. Agora, você vai ter que se desinfectar disso. Eu tinha muita coisa para falar para você essa noite, mas não dá. Agora bateu os 23, como foi uma hora, eu falei para você. Mas depois, eu prometo que eu continuo isso para você, nem que for online. Amém, amém? Quem quer ouvir esse ensino online? Eu faço para você. Mas deixa eu só encerrar um negocinho. Posso encerrar só um negocinho? Bem rapidinho, posso? Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são de cima, mais que são da terra. Diz-me alguma coisa para mim sobre o seu afeto. Vou te dizer uma coisa. O afeto, ele polui o homem. O afeto polui seus impulsos, o afeto polui seus desejos do homem. O afeto, ele atrai demônios. Se você se coloca, ou se você não coloca os seus afetos nas coisas de cima, mas nas coisas de baixo, olha o que vai acontecer na tua vida. Você será movido ou motivado pelos afetos a realizar certas atividades carnais. Então, depois disso, depois que você comete certas atividades carnais, a condenação ela vem. Se torna uma chuva torrencial, uma chuva de depressão pesada, rejeição e crise de identidade. O livro de Tiago 1,14 diz sobre isso. Quando nós somos tentados, depois somos tentados pela concupiscência, depois, havendo o pecado gera luz, a tentação, a cobiça gera luz ao pecado, o pecado gera luz à morte. Então, como você muda a sua verdadeira identidade, isso vai te causar muitos prejuízos para você. Quando você cede as suas afeições aos demônios, você entra em uma crise de identidade. E outra, ela pode se entender por uma temporada na sua vida. Você pode entrar numa crise por causa das suas afeições, dos seus desejos errados, da forma de conduzir suas emoções, seus desejos de forma errada. Você pode entrar numa crise de identidade. Tu pode ficar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses ou mais, que você não se identifica mais com Jesus, nem se identifica mais com a palavra dele. Você começa a se identificar com aquilo que está te perturbando, tua crise. Pena que eu não posso pregar essa palavra hoje tranquilo para você.
Mas acho que só o que eu estou falando aqui já deu uma pincelada em você, não deu não? Então escute uma coisa que eu vou falar para você. Quando você cede as suas afeições aos demônios, ao domínio da carne, você passa uma temporada de privações nos seus domínios emocionais. Assim os demônios conseguem afligir você através dos seus afetos indomáveis e ímpios. Então vigie sobre os seus desejos, sobre as suas afeições. Queria abrir, mas o Espírito está me cortando já, não posso mais continuar. Ok? Então só resumindo para vocês aqui. Vou te falar depois de 6 coisas, 6 pontos importantíssimos, que contaminam a sua unção e o seu corpo. Eu vou entrar numa revelação da palavra com vocês. Mas eu vou trazer isso para vocês depois. Amém, amém? Então, tome cuidado com os domínios do seu domínio físico. Os seus órgãos, seu corpo. Escute por experiência. Experiência. Expulsando demônio. Estou expulsando. Eu vi onde o espírito estava na pessoa. O senhor falava, toca na coluna dela. Eu tocava aí na pessoa que estava. Eu vi que tipo de espírito era. No baço. Espírito que vem para trazer pornografia, pressão sexual na pessoa. Baço. Então, cada órgão do corpo, você tem que aprender a orar e santificar. Você tem que limpar. O jejum, por que o jejum é tão poderoso? Porque uma alimentação saudável é poderosa? Porque ela limpa os líbidos, ela limpa o corpo, ela limpa o seu sistema do fluido do seu corpo. Esqueci agora o nome que se dá agora. Ela limpa. Simplesmente limpa. E quando você está limpo e está fluido limpo, você não tem demônios resistindo ali. Você purifica. Quando você santifica na oração, na alimentação, no jejum, tudo isso purifica o corpo humano. Então depois você vai ver que você não tem mais tentação da carne. Existe tentação que está no campo da carne por causa do corpo que está contaminado, está fraco. Quando os seus domínios mentais estão enfraquecidos por problemas e perturbações mentais, o domínio do corpo também fica fraco. Então olha o que eu vou te falar. O campo mais perigoso seu é a mente. Então se o diabo ele consegue trazer pensamentos, consegue fazer você desejar coisas, aceitar coisas na sua mente, ele ativa o sistema dos desejos, das afeições, tudo isso que eu acabei de falar agora para você, se ativa em você. Tome cuidado com a sua mente, que o maior domínio que o diabo quer é pela mente. Começa a guerra na mente. Agora, quando o corpo já está aberto para certo tipo de espírito, pecado, coisa que você não santificou na tua vida, pecado não confessados, e etc. Isso te prejudica drasticamente a tua vida. Então, toda unção que você ministra em vocês aqui, desde todos escutam agora sendo aqui, reparou com muita lavagem? Porque a Bíblia nos ensina a purificar o corpo com a lavagem da água. Purificar o vosso corpo. Com a lavagem da água. Você é lavado com a palavra. Você é lavado com a própria unção que desce sobre você aqui agora. Vocês foram santificados hoje. Esse vinho que desceu já santificou, meu querido. Já quebrou o domínio da tentação contra você. Já trouxe você de volta ao domínio. Você já viu que qualquer coisa que te aflige, quando aflige tua mente, aflige suas emoções, aflige sua área sexual, tua área emocional, tua área intelectual, há uma perturbação que fica ali, que fica difícil vocês orar e sentir a presença de Deus, entrar em contato com a presença de Deus, é verdade, não é? Fica mais pesado ou não fica? Pronto, porque é uma guerra, uma batalha. Agora, o segredo é para você, aprenda a usar as línguas, aprenda a usar os cânticos, aprenda a usar a inteligência que Deus está te dando agora, que entendimento é governo. Use o governo desse entendimento, então quando a guerra vem contra o corpo, contra somente as emoções, eu vou parar o que estou fazendo. Vou fazer uma guerra contra isso, porque você está fazendo guerra contra o meu corpo. Eu vou soltar o meu corpo da mão do diabo. Eu vou soltar minha mente da mão do diabo. Eu vou soltar minha mente dessa opressão aqui agora. Sai de onde você está, vai para outro lugar, vai orar. Liga para um parceiro de oração. Entra lá na torre de oração, lá de 5 da manhã, das 6 da tarde, das 23 horas, da madrugada. Entre em oração e quebra isso. Todos nós passamos por opressões, nós temos que aprender a vencer as opressões. Aleluia. Agora, preste atenção no que eu vou te ensinar, eu encerro aqui. Quando você entra no restaurante, você vai comer. Tome cuidado. E eu vou te falar. Eu estava no Rio de Janeiro, tinha acabado a conferência. Segunda-feira, não tive tempo para descansar. Terça-feira, fiquei o dia inteiro correndo, resolvendo um monte de coisa no Rio de Janeiro. Fui para o monte, cheguei no monte antes da meia-noite. Eu tinha que pegar um voo, tinha que partir em torno de 3h30 e ir para o aeroporto. Então não dormi. Meia-noite em ponto, eu estava no monte orando. Eu estou num mover de Deus assim, fortíssimo. Aí eu olho para o céu, eu estou aqui orando com os irmãos, eu ia descer. Mas de repente, Deus, eu fui tomado subitamente pelo Espírito, eu olho para o céu. Eu vejo uma mulher com igual uma macaca. Aí, ela estava me olhando. Eu falei, o que é isso? Aí Deus me toma, o mover do Espírito vem sobre mim. Eu comecei a revestir do poder. Eu sinto uma bola de energia
uma glória de Deus, descer sobre a minha região do meu estômago, ficar aqui em cima de mim. Eu fiquei parado no espírito, aquilo ali, mal tempo em cima de mim. Eu levantei e falei, Bispo Douglas, ou Deus está me curando alguma coisa do estômago, ou está me protegendo de alguma coisa, eu não sei. Mas todo tempo que eu estou aqui, aí quando eu estava no espírito, recebendo aquela unção sobre mim, caiu do meu lado algo podre. Eu vi caindo do lado, assim, aquela macaca soltava algo, que era para cair aqui, mas caía aqui, do lado. E eu vi em espírito, voltei. Aí eu levantei do chão assim, eu estava deitado, relaxado no espírito mesmo, estava vendo o espírito. Eu falei, cara, o que é isso? Quem é esse ser? Da onde o inferno veio? Não brinque com a batalha espiritual. O mínimo reflexo que você tem, a pequena percepção que você tem no sonho, quando você já deita na cama, presta atenção, quando tu deita na cama assim, tu fechou o olho, já começou um monte de imagem esquisita a passar, tu já está em batalha espiritual. Levanta na hora, Satanás, onde você está aqui dentro? Sai a hora, que demônio! E é desse jeito que tem que fazer, assim mesmo que eu estou falando para você. Agora eu tomo domínio da minha casa, do ar, da terra, da onde você está vindo, tu vai sair. Aí depois você deita e verifica o teu pensamento. Está normal. Aí você pode dormir. É assim mesmo. Você está durante o dia, você está andando, de repente, cara, estou imaginando que eu estou brigando com alguém. Você está em batalha espiritual. Pare, ore em línguas, sai daqui agora, diabo. Um dia eu estava na Praça Paulista, madrugada. Eu estava vindo uma batalha, tinha vindo um trono, vendo as coisas assim, falei, vou lá para a igreja orar. Aí eu estou sentindo na rua, estou vendo troço na rua. Aí eu comecei a falar, pode sair daqui agora, diabo. Pode sair agora. Eu falei, tá todo mundo dormindo, né? Aí quando eu estou lá na esquina olhando, aí tinha um monte disso na sacada das casas assim, me olhando assim. Aí eu olho assim, eu pego o celular, sai daqui. Aí eu falei, fiquei tão sem graça, falei, pô, tu vai jogar louco, o vizinho jogando louco. E todo mundo me olhando assim, cara. E eu gritando na rua sozinho. Aí, agora, deixa eu voltar para o assunto aqui. Aí fui para o Rio Grande do Sul. Não dormi, estava com a imunidade baixa, estava cansado. Aí fomos no restaurante comer. Aí peguei salada, peguei as coisas. Sentei para comer. Pouca coisinha. Filha, saí dali e já fiquei 4 horas no chão, arreado. Sem conseguir levantar do chão. Vomitei 7 vezes e fui parar no hospital. Só que aquilo ali era para trazer algo pior. Graças a Deus, de noite, fui no hospital. Falei, doutor, preciso viajar agora de madrugada. Aí não consegui nem dormir. Aí eu tive que viajar de madrugada de novo. 2 dias sem dormir. Aí fui ali, orei. Falei, Senhor, venha sobre mim. O Senhor falou, já estou te guardando. O Senhor me deu um livramento. Aquela meia ida que Deus falou, e Deus falou para mim, chega no monte antes da meia-noite. Aquela obediência que eu tinha que viajar de madrugada, me deu um grande livramento. Por quê? Porque eu fui para o Rio Grande do Sul tomar um espaço lá para nós. Eu fui para uma guerra imensa. O inferno que veio através da comida naquele restaurante. Quando eu entrei no restaurante, veio a primeira palavra: se comeres alguma coisa, beber alguma coisa mortífera, não farão dano algum. Eu comecei a declarar baixinho comigo: se eu comer, se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Não me fará dano algum. Eu comia com essa palavra na cabeça. Era o meu espírito orando. Ninguém passou mal, todo mundo comeu bem. Só eu. Porque o ataque era comigo, na comida. Eu não sei quem fez, o que estava ali, mas o diabo vem através daquilo ali. Então, não brinque com essas coisas. Elas não são simples, elas são sérias. Nós vamos ter que analisar muitas outras coisas que entram na sua casa, para você não contaminar seu corpo e nem a sua unção. Se mantenham puros. Eu estou aqui para ajudar vocês, amém? Fica de pé, dando glória a Deus bem alto aí.